A paz de Jesus, o amor de Maria e a unção do Espírito Santo esteja com você, com toda a sua casa, sua família, seus empreendimentos. Que o Senhor te acompanhe nessa segunda-feira e nessa semana que se inicia. 12ª semana do tempo comum, segunda-feira. É um prazer estar com você, com o nosso Senhor, neste momento de reflexão. A liturgia da igreja hoje nos leva à primeira leitura que está em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 5 ao 8, do versículo 13 ao 15 e o versículo 18. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Que possamos meditar nessa reflexão. Meus queridos, ao olharmos para a primeira leitura, vemos Deus que novamente é deixado de lado pelo povo de Israel. O Senhor liberta esse povo, cuida, zela, mas o povo facilmente deixa o Senhor, abandona a oração, abandona a esse Deus amoroso, misericordioso, abandona o temor a Deus e começa a adorar outros deuses que nada são. Não existe um outro Deus, apenas o único Deus verdadeiro, que nos deu Jesus Cristo como Salvador. Quantos de nós, às vezes, adoramos o Deus da segurança financeira, o Deus de uma opinião familiar, o Deus de um respeito humano, o Deus de uma vida desordenada, desregrada? Colocamos muitas coisas no lugar do Deus verdadeiro. O Senhor falou através de profetas e videntes, para que seu povo voltasse para Ele com caminhos retos, caminhos bons. Talvez através de alguém, o Senhor já falou para você voltar, para você retornar à casa do Pai, para você retornar ao amor, para você retornar à Santa Igreja, por um arrependimento verdadeiro e reconhecermos necessitados do Pai. Hoje tu se encontra talvez nesse texto em maus caminhos. Saia, meu irmão, da sua obstinação com o mal, como diz a palavra, que eles estavam obstinados no mal, na desobediência dos mandamentos. O Senhor não nos fez para vivermos afastados da sua graça, para não praticarmos os 10 mandamentos. Volte a praticar, irmão, a viver orientado pelos 10 mandamentos e pelos mandamentos e ensinamentos da Santa Igreja de Deus. No texto da primeira leitura, consta que o Senhor, nos versículos finais, indignou-se profundamente e rejeitou para longe da face os filhos de Israel, restando apenas a tribo de Judá. Imagina ficar perseverando no mal, sem querer mudar, sem querer parar de ser aquilo que você sabe que você pratica e não está de acordo com os 10 mandamentos. E nisso o Senhor indignar-se profundamente, porque o Senhor tem sentimentos por mim e por você. O Senhor tem decisões por mim e por você. Ele decidiu me amar e te amar, e isso não vai passar. Mas Ele também pode ficar indignado se depois de tantas e tantas exortações, depois de tantas pregações, tantas homilias, tantas orações, e o teu coração quer permanecer no erro. E aqui entenda, há pecados que são realmente difíceis de sair, mas com a graça de Deus, tu vai perseverar e praticar o bem e voltar a estar no caminho de salvação. Voltemos à amizade com o Senhor. Não deixamos o Senhor profundamente indignado com a nossa soberba, com o nosso orgulho. Abaixamos a cabeça e reconhecemos que o Pai amoroso quer conosco a amizade, quer conosco a vida de oração, quer conosco a vida na fidelidade, no cumprimento dos 10 mandamentos, não como um peso, mas como, olha, seu caminho sendo fiel a Deus, eu não ofendo, eu não coloco a minha alma numa situação de condenação. Amém?
meu querido e minha querida, santo e santa de Deus, ao olharmos para o Evangelho de hoje, nosso Senhor sabiamente vem nos ensinar a agir com misericórdia. Ao lermos Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5, notamos que Jesus nos diz para não julgar, não medir o teu irmão e a tua irmã que está do seu lado na caminhada com Deus, o teu parente, o teu amigo. Não dar aquele pré-julgamento, aquele juízo temerário, aquela sentença, olha, esse irmão que ele vai para o inferno. Lógico, se nós perseverarmos no mal e não nos arrependermos, é para lá que vamos mesmo. Porque o Senhor não nos quer numa vida prática do mal, praticando o mal. Mas Ele também não nos quer julgando o irmão, colocando uma medida, uma régua muito grande sobre a vida do irmão. Amamos o pecador como Deus ama a mim e a você que somos pecadores. Mas Ele não ama o pecado que eu, Lucas, caio com frequência, essa fragilidade. Ele não ama o pecado que você, com o teu nome, cai com frequência, essa tua fragilidade. Por isso Ele nos chama a mudar, a arrepender, a confessar. E parar de medir o irmão do lado. Parar de ver o cisco do olho do irmão, se eu e você ainda não estamos tirando a trave dos nossos olhos. Porque Deus conhece todo o contexto e toda a história da tua infância, da minha adolescência, da tua adolescência, da minha fase adulta agora e da sua fase. Ele conhece você profundamente, sabe por quê que esse mal está enraizado no seu coração e que Ele pode te libertar e que Ele pode te ajudar a não perseverar no mal, a não pecar mortalmente, a sair dessa vida de pecado. Ele pode. Por isso Ele nos convida hoje no seu Evangelho a parar de olhar o cisco do irmão se nós não estamos olhando para a nossa trave. O irmão necessita da misericórdia de Deus como eu e você também necessitamos. Como podemos ajudar o irmão se a gente não tirar primeiro a trave de nossos olhos? Então Jesus hoje ele nos convida a nos conhecermos quem somos, as nossas fragilidades, as nossas misérias, conhecendo a nossa trave para depois falar, irmão, isso que você está fazendo com caridade, você está indo para o inferno, meu irmão. Meu irmão, isso tu estava ofendendo a Deus, vamos lá, eu te ajudo. Eu já enfrentei isso. Se você hoje não está enfrentando este pecado que o seu irmão enfrenta, você já enfrentou um outro que era muito grande também. Se com a graça de Deus você venceu, tenhamos essa humildade, essa misericórdia do irmão. Não é justo, não é digno a nós julgarmos e colocarmos sentenças ao irmão. Somente Deus conhece aquela alma. Somente Deus conhece você. Pois a maneira que medimos o irmão, Deus vai nos medir. Será que a régua que eu olho para a vida do outro, Deus olhar com essa mesma régua, a minha vida vai ser para salvação ou para condenação? A minha alma vai ser condenada ou vai ser salva? Com a régua que eu olho a vida do irmão. Eu prefiro tirar a trave do meu olho, para ver melhor e com amor a dor, a ferida, o pecado que derruba meu irmão. Pois é sobre amar a Deus e não perder a nossa alma. E pensarmos e ajudarmos o irmão na salvação da alma dele. Sejamos misericordiosos, exortamos com caridade o erro do irmão, na justa medida da misericórdia, sabendo que eu e você também temos uma trave a enfrentar. E se não cairmos num pecado escandaloso, caímos em um outro pecado. Se você não comete, por exemplo, um pecado de adultério, como vê na vida do irmão, olha para a sua mazela na fofoca, olha para a sua mazela na falta do perdão, olha para a sua mazela nas vezes que você não deu o salário justo à pessoa na qual você é patrão. Às vezes que você deixou de rezar quando você deveria ter ido rezar e por respeito humano você não foi rezar. Então eu e você, nós temos as nossas mazelas, as nossas fragilidades. E o Senhor hoje nos convida a agir de misericórdia com o irmão. Tomar cuidado com a medida e com o julgamento. Não julgar e não medir. Pois a maneira que julgarmos e medirmos, seremos julgados
E o Senhor também nos medirá. E será que essa medida eu passo por essa porta estreita ou eu fico do lado de fora? Então o convite do Senhor hoje é para que eu e você amamos o pecador, mas não amamos o pecado do pecador. Voltemos à misericórdia. E se hoje você se encontra numa situação de pecado, irmão, coragem. Volte ao pai da parábola do filho pródigo. Ele quer te perdoar. Ele quer que você recomece. Que o Senhor, nosso Deus, amoroso e misericordioso, venha nos ajudar a compreender este seu evangelho. Venha nos dar o coração misericordioso como o coração divino. Nós clamamos ao Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que permaneça conosco nesta segunda e que nos dê um coração misericordioso e que nós não pratiquemos a vida inteira o mal, mas voltamos o nosso coração, a nossa mente, nossos caminhos para caminhos de salvação. Sejamos misericordiosos com os que erram. Nosso Senhor nos abençoe. Amém.